Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Passando aqui para compartilhar o meu quarto dia no programa Reset 27. Estou aqui gravando para vocês, vou estar iniciando aqui, relatando o dia de ontem, porque eu não consegui gravar no dia de ontem mesmo, que seria o quarto dia. Então hoje já é aqui para mim o quinto dia no programa Reset 27. Mas quero aqui estar explicando para vocês que, olha, tá sendo correria, tá sendo um grande desafio mesmo, mas eu creio que se Deus está nesse negócio, Ele vai sustentar, Ele vai dar graça, Ele vai me capacitar para mim estar ali conciliando o meu tempo, os meus horários. Eu trabalho na educação e eu estava de férias. Então, quando eu iniciei esse programa, agora pela terceira vez, eu estava ainda de férias, então era mais tranquilo. Porém, ontem, né, na segunda-feira, acabou minhas férias, então eu tive que voltar para a escola. E ali começou toda aquela rotina, né, de cumprir ali aquela carga horária. Então eu tive que me organizar aqui. Mas, né, graças a Deus, continuo ali com as minhas renúncias, né, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, firme e forte, para glória de Deus. E vou estar compartilhando com vocês aqui um pouquinho de como que foi o meu dia ontem. Então, né, normalmente ali iniciei o meu dia, né, com as minhas orações, com ali o meu devocional com o Senhor. Mantive o meu suquinho detox, né, que tá sendo uma bênção, né, pra minha vida, pra minha pele. Eu já tenho sentido uma grande melhora, se bem que tem uma teimosinha aqui, mas como eu disse, o foco não é isso, mas já tô, assim, sentindo uma grande diferença já dentro de mim. Já tô sentindo, assim, que o meu corpo tá desinflamando, tá desinfeccionando, tá desinchando bastante, né? Por conta da gente tá parando de tá ingerindo ali, consumindo o glúten e o açúcar. E isso já dá um grande impacto em poucos dias, né? Em poucas horas até, eu digo assim, posso, né, reafirmar isso, porque realmente você sente, assim, uma grande diferença ali no teu organismo, no teu corpo, e principalmente, assim, na questão de desinchar. Eu senti, assim, um grande desinchaço, assim, no meu corpo em geral, não somente, assim, no rosto, mas no corpo, assim, eu tô sentindo, assim, mais desinchado o meu corpo. Então, ontem, gente, foi, né, meu primeiro dia de trabalho, né, voltando, né, de férias, ali na escola. Então, é assim, né, aí tem aquele cafezinho, né, aquela recepção de primeiro dia, tinha um bolo maravilhoso lá de chocolate, refrigerante, cachorro-quente, né, uma recepçãozinha ali pros professores ali, né, e auxiliares. E eu já fui preparada, né, já levei minha marmitinha ali com as minhas frutinhas, comi, foi uma bênção. Achei que eu ia ficar meio assim, de me sentir meio esquisita, assim, né, de todo mundo tá lá comendo, né, um pedaço de bolo e eu tá ali com a minha frutinha, mas foi bem tranquilo, foi bem de boa, né, até me elogiaram, né, de eu estar ali, falaram assim, não vai sair da dieta, não. Aí eu falei assim, não posso, tipo, não entrei em assuntos, em detalhes, assim, né, mas aí até me deram os parabéns, né, por eu estar ali, iniciando o ano, né, querendo, assim, mudar a alimentação, né, mas eles nem sabem o que tem por trás disso, né, que é um grande propósito de Deus, né. Então, me mantive ali, comendo ali as minhas frutinhas, peguei uma xicrinha de café, mas sem açúcar, né, só o cafezinho preto mesmo, nem, né, sem o leite também. E foi uma bênção, assim, foi uma maravilha, assim, consegui aguentar firme, forte, resistente. E, assim, foi bem corrido pra mim, né? Porque aí chegar em casa ali, né, no final do dia, aí organizar algumas coisas na casa, lembrando que nesse primeiro ciclo, o foco ali, né, é a gente estar se organizando, colocando a nossa casa em ordem, né? Até mesmo pra não ter, assim, essas coisas, assim, que vêm pra nos atrapalhar, né, pra roubar o nosso tempo. Porque a gente fica meio perdida, assim, às vezes, por falta de organizar o nosso tempo. Então, eu tô conseguindo, né, com a graça de Deus, eu tô conseguindo me manter organizada nos meus horários. Tá um pouco corridinho, assim, mas tô conseguindo. E o nome do Senhor tá sendo glorificado na minha vida. Graças a Deus, eu tô sendo muito edificada, eu tô me sentindo, assim, muito abençoada por Deus, eu tô, assim, com as expectativas lá no alto. E é tão bom, assim, você se sentir, assim,
com essas renúncias, né, parece que eu sinto, assim, uma limpeza, assim, dentro do meu organismo, no meu corpo, mas, assim, espiritualmente falando também, a gente fica mais sensível, né, porque não é só essa renúncia, né, tem o jejum, né, que é um jejum que complementa com esse suco, com esse detox, com essas renúncias, mas o jejum não deixa de ser espiritual, né, não é uma dieta mesmo, né, como eles até comentaram lá na escola, tipo, não é uma dieta, não é uma reeducação alimentar, tem um foco, tem um propósito. Então, né, e o meu maior propósito aqui é buscar mais na parte espiritual. Porém, a gente tem esse impacto também no físico, né, no exterior, porque é algo que vem naturalmente, né? São consequência daquilo que a gente está ali buscando, tá ali plantando, e a gente, né, tem muita coisa boa para colher, né, com essas renúncias. Então, eu tô me sentindo, assim, muito bem, assim, no meu trabalho, né, hoje foi o segundo dia, assim, eu tava me sentindo leve, tava me sentindo em paz, tava me sentindo, assim, mesmo que estou ali vivendo o propósito de Deus, obedecendo ali o seu direcionamento na minha vida, na minha casa também, assim, tá uma bênção, eu tô conseguindo organizar as minhas coisas com facilidade. Gente, eu tô numa disposição que, olha, até eu tô me estranhando. Esse final de semana mesmo, né, eu até achei engraçado, porque meu filho disse assim, meu Deus, mãe, a mãe não sossega, para um pouco, sabe, porque esse programa vem para alinhar, esse primeiro ciclo principalmente, né, ele vem para alinhar e para você destronar o espírito de procrastinação. Então, pensa como te ativa uma energia dentro de você que, olha, eu já posso testificar que realmente te ativa uma disposição, algo assim que é sobrenatural. Então, meu filho até falou assim, meu Deus, mãe, sossega um pouco, para, né? Porque, tipo, principalmente ali depois das refeições, né? Que a gente, depois do almoço, né? A gente quer ficar naquela preguicinha, tirar o soninho da tarde, que nem fala, né? O soninho da beleza. E aí a gente já termina de comer, eu já vou lá pra lavar louça, pra varrer a casa, já quero esfregar banheiro, já quero... Eu tô assim, sabe, que é muita disposição. Eu nunca fui uma pessoa, assim, também tão desleixada, assim, de deixar tanta coisa acumular, assim, só que num ritmo bem mais vagaroso, assim, né? A louça, assim, na minha pia, confesso pra vocês que às vezes ficava, assim, de um dia pro outro, né? Tinha louça na minha pia ali, não acumulada de dias, mas às vezes tinha louça ali de 2, 3 refeições que ficava ali, acabava ficando na pia, né? Então agora eu não consigo mais ver isso. Eu começo a ver uma coisa fora do lugar, uma coisa suja, eu já quero lá limpar, eu já quero lavar, eu quero organizar, eu quero guardar. É uma coisa assim que, né, nesse programa fala ali, né, que conforme tu vai limpando exteriormente, né, um ato profético ali, o Senhor vai limpando interiormente, né. Então tudo que você faz exteriormente tem um impacto também no teu interior. E eu posso dizer que realmente isso é profético mesmo e isso é muito verdadeiro, porque eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido uma grande diferença. E acaba que isso influenciando até mesmo os teus, né? Porque essa questão da procrastinação, né? Então aqui em casa, olha só, tinha muitas coisas aqui, uns acabamentozinhos, né, pra estar fazendo, né? Um reparozinho aqui, um reparozinho ali, mas serviços assim de homem, né? Do homem da casa, né? Digamos assim, né? Trocar uma lâmpada, fazer uma pinturinha ali, um reparo ali, essas coisinhas assim que sempre tem na casa, né? Pra gente fazer assim de reparo, né? Arrumar um telhado, fazer uma pintura, até mesmo lá no meu pátio ali, na parte da piscina, né? Eu tenho ali, né, uma parte de deck que foi feito, e aí tinha algumas partes inacabadas, que faltou madeira, e aí ficou, né, pra comprar depois, e não foi comprado, e ficou um pedaço lá sem terminar. Aí, essas coisas assim, a gente começa a olhar mais, né? Porque até então, pra mim, a procrastinação, eu não tinha muito conhecimento do que era a procrastinação, né? E a gente tem isso assim, né? A procrastinação nada mais é do que você ficar adiando, né, em fazer aquilo que é pra você fazer, que você sabe que você tem que fazer, né, começar algo e terminar, e você vai adiando, e deixando pra amanhã, e deixando pra outra hora, e o tempo vai passando, e às vezes passa anos,
e ficam coisas inacabadas. E isso é algo que, né, eu consegui, assim, observar e detectar aqui na minha casa. E muitas coisinhas estão assim. E quando eu iniciei esse programa, eu comecei a identificar essas coisas e eu comecei a influenciar o meu esposo, né, a terminar coisas que estavam inacabadas. Só que antes eu acho que eu até enxergava, só que eu não sabia falar com ele. Então eu queria que fosse feito e falava de uma maneira provavelmente ele não sábia, e aquilo deixava ele até bravo, e daí que ele não fazia mesmo. E agora eu não tenho falado muito, né? O Espírito Santo, ele tem trabalhado em mim. Eu não tenho falado muito, eu tenho falado pouco, mas o pouco que eu falo causa efeito. E como eu tô com essa energia ativada dentro de mim, que é algo muito poderoso, assim, gostoso até de viver isso, eu acabo influenciando os meus. Então, eles me verem naquele movimento ali e eles já começam a achar alguma coisa para fazer também. E aí, acredito que quando o Senhor me direciona, eu até falo, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E aí, as coisas estão entrando em ordem aqui em casa. Eu tô fazendo a minha parte, né? Aquilo que eu sei que é o meu papel como mulher, esposa, né? Mulher sábia, dona de casa. Eu tô fazendo a minha parte e isso tem despertado meu esposo a fazer também o seu papel de homem, né? E assim, esse movimento tem influenciado os meus também. E isso é algo muito glorioso, muito poderoso, porque é algo assim, coisas que eu queria, que eu via, que eu queria que ficasse pronto, que era uma briga às vezes para falar, né, ali com meu esposo, porque eu não tinha sabedoria nas minhas palavras. Eu consigo ver agora as coisas ficando prontas, ficando acabadas de forma leve, saudável e muito linda, assim. E ali eu consigo ver o agir, o mover do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o meu relato, né? Como eu disse, assim, algo transformador. Esse programa é algo transformador. Lá no início, né, dos vídeos eu falei que é algo assim que eu não poderia guardar só pra mim, porque realmente trata teu corpo, alma, mente e espírito. E hoje eu já tô aqui, né, no 5º dia. Trabalhei ali o dia todo, né? Cheguei em casa, tomei um cafezinho rapidinho. Na verdade, eu tomei um cafezinho lá na escola, só o cafezinho mesmo, né? Aí eu cheguei em casa aqui, organizei alguma coisa e já vim aqui pra gravar pra vocês. Porque aí, terminando essa gravação, né, eu já tenho que... Hoje é terça-feira aqui na minha cidade. Então, terminando essa gravação, eu já vou estar saindo daqui, vou estar tomando banho, dando banho na minha filha, na minha pequena, né? Se arrumando, se organizando, arrumando um cafezinho ali para esperar meu esposo. E aí, hoje tem círculo de oração na minha igreja, né? Que eu congrego ali no Ministério da Assembleia de Deus. E aí, né, eles têm o costume de na terça-feira ter círculo de oração. Aí hoje a gente tem ali o círculo de oração, né? Tem a oração, tem ensaio de louvor. E aí eu pretendo ir em nome de Jesus, né? Então é tudo corrido de novo. Aí vai pra igreja, aí volta, organiza alguma coisinha ali e amanhã de novo, né? Trabalho, já tem que acordar mais cedo para preparar o suco e fazer meu suquinho ali fresquinho, né? Na hora ali, tomar meu suquinho antes de ir pra escola e aquela rotina de novo, né? E eu tenho pedido pra Deus, Senhor, não me deixa sair do foco, porque agora que eu voltei a trabalhar, né? Não me deixa perder o foco, não me deixa sair da tua presença, não sair da tua presença, né, de sair dos caminhos do Senhor e pecar, coisa assim, mas aquilo que nessas férias, né, eu construí a intimidade ali com o Espírito Santo, né, que o Senhor venha, que eu consiga conciliar esses tempos e horários e não venha deixar as coisas do Senhor por último. Então, esse programa também, né, veio no momento certo, porque eu tenho aprendido a conciliar. Eu já tenho sentido uma grande diferença e eu tenho me sentido capaz de trabalhar fora e buscar a presença do Senhor. Tudo com organização. Porque antes eu achava assim que para fazer a obra de Deus eu tinha que abandonar tudo. Não trabalhar fora, ficar só em casa mesmo ali, né? Como umas 2 vezes eu tentei fazer isso. Só que na minha força, na minha vontade, né? Eu até achava que o Senhor tinha me chamado, assim, pra ficar nisso. Só que eu acredito que não era o tempo, né? Porque quando é o tempo,
ninguém te segura e tu não para, né? Tu não retrocede. E eu acredito assim que o Senhor, Ele separa os seus e chega tempos que Ele pede renúncias, que Ele pede para você abandonar tudo, né? Deixar tua profissão, renunciar à tua profissão, renunciar ao teu trabalho e trabalhar ali só para Ele. Mas quando esse tempo chega, Ele te sustenta e você não volta atrás, né? Até cumprir aquilo que o Senhor, né, projetou ali para você fazer, para você cumprir. Até Ele cumprir o propósito, você não volta atrás. Entendo também que o Senhor trabalha em nossas vidas em tempos, em estações. Então, eu acredito que o Senhor já me chamou uma vez para este tempo. E ali, eu acredito que Ele testou, né, a minha fé, provou da minha fé, provou da minha perseverança, da minha constância. E eu confesso para vocês que hoje eu vejo que eu não passei no teste. Porque uma vez o Senhor usou várias pessoas, vários profetas do Senhor, para falar para mim que era para mim ali estar na obra do Senhor, viver para Ele. E o Senhor sempre deu condições boas financeiras para o meu esposo. E se eu quisesse ficar em casa, até mesmo hoje, e depender só dele, para ele manter a casa, sustentar a casa, até mesmo ali, me dar um dinheirinho ali todo mês, eu teria, ele conseguiria me manter dessa forma. Porém, eu não passei no teste, porque talvez o meu orgulho ainda não estava sendo tratado. Porque eu lembro que neste tempo, eu ficava em casa, eu orava, eu buscava a presença do Senhor. O Senhor enviava pessoas para me dar coisas, para me abençoar. E só que era aquilo que eu precisava, não era nada algo a mais abundante. Eu queria mais, né? Então eu não passei ali na prova, não passei no teste, porque as coisas eram muito devagar, as coisas não rompiam muito. E eu queria algo a mais para mim, né? Mas tudo é um trabalhar de Deus, tudo é lição de vida, tudo é um aprendizado, né? A gente vai amadurecendo, o Senhor vai ali nos amadurecendo, a gente vai crescendo na presença dEle e Ele vai nos ensinando. Tudo, nada é em vão, tudo é aprendizado na presença do Senhor. Então, né, deixo aqui meu relato para vocês de como foi ali o meu quarto dia e o quinto já de hoje, né, que já estou aproveitando fazer do quarto e do quinto dia, como eu falei para vocês que foi bem corrido, né, e deixo aqui registradinho aqui, né, para a glória de Deus, firme e forte, né, e vamos seguir esse programa até o final, para você que, quem sabe, está fazendo também este programa, né, que possa servir de edificação para a tua vida, e vamos até o fim, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos e até o próximo vídeo.